Agora vamos falar de reescritura da voz passiva analítica em voz ativa. Primeira coisa que eu quero que você compare aqui neste vídeo é: você está saindo da analítica e indo para a ativa. Se você comparar com os vídeos anteriores, nos vídeos anteriores você estava indo para a analítica. Agora você está saindo dela. Quando você sai da analítica, você perde o verbo ser. Então, é o primeiro ponto que é importante você observar. Na verdade, isso é o mais importante de tudo. As piores questões que você vai ver comigo. E eu vou te dizer, essa parte é pior do que a anterior. Nas piores questões, o que eu vou te dizer agora vai te salvar. Na voz passiva analítica, você perde um verbo que é vingativo. Ó, repita comigo um mantra, mesmo que você não esteja entendendo nada ainda. Confia em mim, repita um mantra. Esse mantra é matador. Repita comigo. Na voz passiva analítica, eu perco um verbo. Na voz passiva analítica, sai um verbo. Na voz passiva analítica, sai o verbo ser. Na voz... Adriana, para de mudar um mantra. Tá, vou falar o mantra agora definitivo. Ó. Na voz passiva analítica, sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga para o verbo que vem depois. Na voz... Escreva isso daí, escreva esse mantra. Escreva esse mantra, confia em mim. Na voz passiva analítica, sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga para o verbo que vem depois. O verbo ser é escorpiano. Ó, eu amo os escorpianos, mas o verbo ser é escorpiano. Ó, na voz passiva analítica, quando eu saio da voz passiva analítica, sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga temporal para o verbo que vem depois. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga temporal para o verbo que vem depois. Ou seja, o verbo ser escorpiano, ele sai, porque você está saindo da voz passiva analítica. Ele vai embora, mas ele se vinga. Você acha que ele vai embora assim, numa boa? Não. Ele vai embora, mas ele joga com muito ódio a carga dele no verbo que vem depois. Ele joga lá nesse verbo. Manda para esse verbo, para o verbo que vem depois. E outra coisa, é sempre para o verbo que vem depois. Porque você vai ver nas piores questões, CESP, por exemplo, que adora isso, você vai ver 4 verbos. Aí você está saindo da analítica e indo para a ativa. Aí você fala, meu Deus, eu estou numa locução verbal de 4 verbos, o que eu faço aqui agora? Aí você vai se lembrar do mantra. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga temporal para o verbo que vem depois dele. Então ele sempre joga para o verbo que vem depois, não para o verbo que vem antes. Para o verbo que vem imediatamente depois dele. Juro para você, isso que eu estou falando aqui nesse vídeo é o mais importante de tudo. Tá bom? Agora, vamos às instruções. Vamos lá. Reescritura da voz passiva analítica em voz ativa. Exercícios de fixação. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai começar aí esse exercício. Mas para começá-lo, eu vou trazer as instruções, tá bom? Só que, diferentemente dos vídeos anteriores, agora você terá não 4 instruções. Não. Antes você tinha aprendido comigo voz ativa para analítica em 4 instruções, não é? Agora você vai anotar aí as instruções, faça o que eu estou falando, anote as instruções do lado do exercício, que é para você poder ficar olhando para elas até internalizar. Mas agora não vão ser mais 4 instruções, não, 4 passos, não. Agora serão 696. Zoeira. Não, serão só 5 passos, tá bom? Em vez de 4, eu preciso de 5 instruções. Com 5 instruções, a gente faz um estrago. A gente só vai aumentar uma instrução, tá bom? Então, vamos embora lá. Ó, primeira instrução. Lembre que a gente vai, para cada instrução, a gente vai começar aí a frase. A analisar cada frase, tá bom? Então, a primeira instrução é como a gente fez lá na outra, da ativa para passiva. Chame o feito à ordem. Da mesma forma como eu fiz lá. Chame o feito à ordem. Chamar o feito à ordem é olhar para a frase e retirar dela aquilo que interessa. Nesse caso, o que me interessa agora? O que você vai buscar? O agente da passiva. Então, você vai destacar o agente da passiva. Por que eu tenho que destacar o agente da passiva? Porque ele vai virar sujeito.
na ativa. Você vai olhar o tempo verbal, só que agora o tempo verbal é o tempo verbal do verbo ser, que é o vingativo, é o que vai embora, tá? É o verbo ser, você vai olhar o tempo verbal do verbo ser, tá? Então, ó, agente da passiva, tempo do verbo e o sujeito paciente, que de vez em quando não vai nem interessar. Os mais importantes são os dois primeiros, muito parecido com o que a gente fez lá na ativa para passiva. Os dois primeiros é que são mais importantes. Eu vou até colocar um marca-texto. O sujeito paciente, nem sempre ele vai aparecer, você vai ver, nas questões de concursos. O mais importante é o agente da passiva, porque ele vira sujeito, e o verbo ser, que é vingativo, você tem que marcar o tempo dele, tá bom? Então vamos fazer isso na primeira frase? Para cada instrução a gente vai lá treinar nas frases. Então vamos lá. O aluno foi elogiado pelo professor. Vamos chamar o feito à ordem. Vamos lá. Agente da passiva, tá aqui. A preposição por me ajuda, ó, pelo agente da passiva. Pronto. Agora eu vou marcar o verbo ser. O verbo ser tá aqui, ó. Adriana, por que eu tenho que ir para o verbo ser? Porque ele é o vingativo, ele é que vai embora. Ó, o verbo ser, qual é o tempo dele? Coloque o tempo dele aí. Ele está no pretérito perfeito. Nas questões de reescritura, você tem que estar ligado no tempo do verbo. Você já sabe isso, né? Tempo do verbo e concordância, tá bom? O verbo ser está no pretérito perfeito, show. E o sujeito agente é esse aqui, o aluno. Perdão, o sujeito paciente. Você está saindo da passiva. Tá? Então, esse é o sujeito paciente. Show! Então, já fiz a instrução número 1. Faça devagar comigo. Ah, Adriana, eu já sei fazer isso, eu vou sozinho. Você não... Ó, presta atenção. Não é para fazer sozinho. Confia em mim, porque eu estou começando com as frases fáceis. Se você não aprender as instruções nas fáceis, quando chegarmos às difíceis, você vai ficar assim, Adriana, eu estou perdendo a sanidade. Não, tá perdendo a sanidade porque não prestou atenção às instruções. Mesmo que você já saiba fazer isso daí, faça devagar. Então vai, 2. Ó, na número 2, na instrução número 2, a gente vai começar a fazer o cruzamento, tá bom? Então, na hora de fazer o cruzamento, ó, o agente da passiva, ele vai, vamos embora fazer o cruzamento, ele vai virar sujeito na ativa. Quando ele virar sujeito na ativa, ele vai perder a preposição por. Então, sai a preposição por. Eu vou colocar aqui, ó. Sai a prep por. Vai embora, porque vai virar sujeito, tá bom? Então, como é que vai ficar? Ó, pelo professor, vai lá para o início da frase, sai a preposição, mas fica o artigo. Então, vai ficar o professor. Você vai retirar só a preposição, porque agora ele vai virar sujeito. O professor. Show. Vamos embora, ó. Terceira instrução. Terceira instrução, sai o verbo ser. Sai o verbo ser, que é vingativo. A terceira instrução é um mantra. Sai o verbo ser, que é vingativo. E joga a carga temporal, carga semântica, carga temporal, ou seja, o tempo dele para o verbo que vem depois. Verbo que vem depois. A terceira instrução foi um mantra que eu ditei lá no início da aula, tá bom? Então, vamos lá. Sai o verbo ser. Sai o verbo ser, que é vingativo. Ele vai embora, mas ele se vinga. Ele vai embora, mas ele fala assim, tá ferrado. Vai levar minha carga temporal. Então, vai ficar, o professor elogiou. Show. Tá. Quarta instrução. Qual é a quarta instrução? Quarta instrução, ó, terminando aí o cruzamento, ó. O sujeito paciente volta a ser, coitado, ele estava lá brilhando como sujeito, mas agora ele vai ser rebaixado à categoria de objeto direto. Então, ele vai lá para o final da frase. O professor elogiou o aluno. Pronto, passei a frase da passiva para ativa.
Então, vamos aproveitar as frases fáceis para fixarmos as instruções. Lembre que eu disse que eram 5 instruções. Eu só te dei 4. Você tem que merecer a 5ª. Você tem que me provar que merece a 5ª instrução. Ainda não merece. 2. Uma senhora... Tô zoando. Ó, a 5ª instrução eu vou dar daqui a pouco. Você vai precisar dela. Você vai implorar por ela. Você vai ver como você vai me implorar por ela. Vamos lá. 5ª, quer dizer, 5ª não. 2. Bora lá, vai. De novo, devagar. Faça com as instruções. Chame o feito à ordem. Vambora. Agente da passiva. Agente da passiva. Depois, verbo ser, que é vingativo. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Depois, sujeito paciente. Show. Bora lá, chamei o feito à ordem. Agora, começar o cruzamento. Agente da passiva vira sujeito. Então, vai ficar um adolescente. Tá bom? Um adolescente, tá? Um adolescente, sai o verbo ser, que é vingativo. Coloque sempre a setinha dele para mostrar que ele é vingativo. Ele se vinga do verbo que vem. Essa setinha é patrimônio, tá? Comece a fazer agora nas frases fáceis, porque você vai usá-las muito nas frases difíceis. Então, coloque sempre a seta do verbo ser para o verbo que vem depois. Lembrando que é a vingança, ó. Um adolescente assaltou, porque ele saiu e levou o pretérito perfeito para o verbo que vem depois. Assaltou uma senhora. Tudo bem? Um adolescente assaltou uma senhora. Coisa linda. Muito bem. Todo mundo fazendo no chat. Coisa linda. Todo mundo participando, tá? Muito bem. Agora, vem. Ó, 3. Vamos lá. Chama o feito à ordem. Chama o feito à ordem. Adriana, as frases estão aumentando. Estou começando a ficar nervoso. Não importa. As frases vão crescer absurdamente. E nas frases, à medida que elas forem crescendo, você vai se mantendo frio. Você vai dizer, não, eu tenho que chamar o feito à ordem. Só me interessa o quê? Agente da passiva, tempo do verbo ser e o sujeito paciente. Só isso. O resto, você nem olha. É lufas. O resto é lufas. Então, olha só. Ó. Agente da passiva, não olhe para o resto, as frases vão aumentar, não importa, ó, você vai procurar aquilo que interessa. Agente da passiva, achei, o tempo do verbo ser vingativo já com a setinha, no pretérito perfeito, e o sujeito paciente. Pronto, o resto é lufas, eu deixo para lá. Ó, sujeito paciente. Tudo bem? Show. Então, vamos embora lá. Ó, o bombeiro. O bombeiro, o agente da passiva vira sujeito, saindo a preposição por, o bombeiro, sai o verbo ser, que é vingativo, joga a carga para o resgatar, o bombeiro resgatou, blá, 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 da árvore, um gato. Adriana, o que eu faço com a árvore? É lufas. Lá, lembra as questões da FGV? Lembra as questões do CESP? Elipse. Elimine, não importa. O bombeiro resgatou um gato. Show. Tá? Tá feliz? Tá. Agora o bicho vai pegar. Vire a página com calma. Mantenha a frieza. Agora você vai precisar da 5ª instrução, 5ª e última. Por que você vai precisar da 5ª instrução? Vamos começar da primeira. Vamos para a frase 4, começando da primeira instrução. Primeira instrução, chame o feito à ordem. Ó, vou te dizer, as instruções estão aqui, mas você tem que ficar olhando para elas para não perder a sanidade. Ó, eu vou ler com você, vou voltar. Chame o feito à ordem, procure agente da passiva, tempo do verbo e sujeito paciente. Vamos lá. Tá, cadê o agente da passiva? Leia a frase. Tá vendo algum agente da passiva aí? Com o verbo do estado, 18 composições já estão sendo reformadas. Por quem? Tá dizendo por quem? Não. Então, já na primeira instrução, você entende que ferrou. A gente já aprendeu isso. O agente da passiva não é termo obrigatório. Ele pode vir indeterminado. Essas são as piores questões. Agora você vai anotar a 5ª instrução. Agora chegou a vez dela. Lembra, ó, fui até a 4ª, agora eu vou à 5ª instrução.
Se o agente da passiva for indeterminado, ou seja, eu não sei quem foi que executou a ação, por quem. Vou até colocar aqui ao lado para quando você estiver sozinho, lembrar o que eu te ensinei, ó. Por quem? Você não sabe por quem. Esse por quem, você vai olhar para a frase e vai falar, com o verbo do estado, 18 composições já estão sendo reformadas. Por quem? Se ele for indeterminado, olhe para mim, olhe para mim. O agente da passiva, você não faz o cruzamento? O agente da passiva, ele não vira sujeito? Quando você vai, olhe lá para as instruções. A segunda instrução, depois de achar o agente da passiva, o agente da passiva ele não vira sujeito na ativa? Vira. Se o agente da passiva for indeterminado, o sujeito também vai ser indeterminado. Então é isso que você vai anotar. O sujeito será indeterminado na voz ativa. E como é que fica o sujeito indeterminado na voz ativa? O verbo fica na terceira pessoa do plural. Essa é a instrução que estava faltando. Quando o agente da passiva não aparecer, quando você olhar para a frase, com o verbo do estado, 18 composições já estão sendo reformadas. Por quem? Não sei. Então, ó, agente indeterminado. Vamos embora que agora eu vou aplicar a instrução com você. Então, olhe para mim, olhe para mim. Agora eu voltei para a frase 4 e vou seguir a partir da instrução número 2. Vou voltar para 1, ó. Vou voltar tudo na frase 4, fazendo do zero, ó. Chame o feito à ordem. Ache o agente da passiva. Achei. Coloquei que ele é indeterminado. Show. Ache, ó, tô chamando o feito à ordem. Ache o tempo do verbo ser. Vambora. Ache o tempo do verbo ser. O verbo ser tá aqui. Ó, verbo ser é vingativo. Coloque a setinha que ele é vingativo. Ele vai mandar a carga para esse amigo dele. Ele vai mandar, ele tá no gerúndio. Coloque o tempo do verbo ser em cima dele, ó. Ele tá no gerúndio. Ele vai embora e se vinga. Ó, então vamos. Marquei o verbo ser, tempo verbal. E agora marque o sujeito paciente. Marque o sujeito paciente. 18 composições. Sujeito paciente. Achei. Achei o sujeito paciente. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Beleza. Agora eu vou para a instrução número 2. Instrução número 2. Estou seguindo aqui cada instrução que é para você fazer isso aí também. Agente da passiva vira sujeito na ativa. O agente da passiva vira sujeito na ativa. Como o agente da passiva é indeterminado, o sujeito vai ser indeterminado. O verbo vai ficar na terceira do plural. O verbo vai ficar na terceira do plural para marcar a indeterminação do sujeito. Que verbo vai ficar na terceira do plural, Adri? O verbo que vai ficar. Porque o verbo ser, ó, agora vá para a terceira instrução. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga temporal para o verbo que vem depois. Tá bom, então sai o verbo ser, que se vingue, e joga a carga para esse verbo. De 3 verbos, olha para cá, você já sabe isso. É matemática, ó. Tem uma locução verbal de 3 verbos. Sai o verbo ser, eu vou ficar com 2. Então, vai ficar já estou começando a fazer a transposição. Já estão reformando. Pronto. O mais importante já foi. Adriana, onde é que você está, minha filha? Eu estou na instrução número 3. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga temporal para o verbo que vem depois. Saiu o verbo ser, jogou a carga para o verbo que vem depois. O verbo que vem depois ficou no gerúndio, reformando. Gerúndio, escreva aí, ó. Adriana, e esse verbo aqui, por que ele ficou na terceira do plural? Ele está na terceira pessoa do plural para marcar o sujeito indeterminado. Por que o sujeito é indeterminado? Porque o agente da passiva é indeterminado. Então ficou, já estão reformando. Pronto. Agora, o sujeito paciente, bora para a 4ª instrução, sujeito paciente vira OD. Sujeito paciente vira OD. Já estão reformando 18 composições.
O resto é lhufas. Aí você pode repetir lá com o verbo do estado. Ó, o sujeito paciente virou objeto direto. Então, essa frase 4, confia em mim. O pior nas questões que você vai resolver de dever de casa, o pior é isso aí. Você vai ver que a frase 4, ela é a pior hipótese. Pronto, você já entendeu. Se você aprender a fazer isso, você vai resolver qualquer uma daquelas questões que vem aí na sequência do material. Porque as piores questões, CESP, FGV, são dessa maldade aqui. Quais são as duas maldades da frase 4? Você percebeu as duas maldades? A frase 4 tem duas maldades às quais você precisa ficar atento. A primeira maldade é: a frase não tinha agente da passiva. O agente era indeterminado. E aí, quando você passa para ativa, o verbo fica na terceira do plural. E a outra maldade é uma locução verbal com 3 verbos. Numa locução com 3 verbos, eu tenho que ficar atento à minha coordenação motora. Só sai um, que é vingativo e joga a seta para o verbo que vem depois. E esse aqui, eu não sumo com ele, não. Eu não sumo com ele, ele continua. Ele continua, porque eu não posso sumir com ele, e ele fica na terceira do plural, ele já até estava. Adriana, mas o verbo, o estão, ele já estava na terceira do plural. Ele estava porque ele estava concordando com o sujeito 18 composições. Mas agora, ele está na terceira do plural por outro motivo, porque o sujeito dele é indeterminado. E por que que o sujeito é indeterminado? Porque o agente da passiva é indeterminado, entendeu? Tá, quero mais frases difíceis assim. Então, vamos embora, frase 5. Frase 5 tem as mesmas maldades da frase 4. Vamos embora encarar a 5? Vamos lá. Instrução número 1. Chame o feito à ordem. Vou chamar o feito à ordem. Achar o agente da passiva. As palavras precisavam ser interpretadas. Por quem? Não sei quem. Agente da passiva indeterminado. Escreva aí ao lado que ele é indeterminado, que é para você lembrar que o sujeito terá de ser indeterminado. Show. Que mais? Marca o verbo ser. Jogo a seta para o verbo que vem depois. O verbo ser, identifica o tempo dele. Em que tempo ele está? Ele está no infinitivo. Ele está no infinitivo. O verbo ser está no infinitivo. Ele vai se vingar do verbo que vem depois. Aí ele vai se vingar, porque ele vai jogar a carga dele, ele vai embora, mas ele é de escorpião. Zoeira, tá? Meu filho é de escorpião, minha mãe era de escorpião. Eu amo os escorpianos, mas eles são vingativos como o verbo ser. O verbo ser vai embora, joga a carga para o verbo que vem depois, que vai ficar... Então, o interpretar, ele vai ficar no infinitivo, porque o verbo ser vai embora. E marco aqui o sujeito paciente. Sujeito paciente. Sujeito paciente. Show. Que vai virar objeto direto. Vamos embora, então, para a segunda instrução. Ó, o agente da passiva vira sujeito. Agente da passiva é indeterminado. Então, o sujeito vai ser indeterminado, o verbo vai ficar na terceira do plural. Tá bom? Tá bom. Então, vou logo para a terceira instrução, porque como eu não tenho o agente da passiva, você entendeu que a segunda instrução a gente acaba pulando, porque o agente da passiva ele vira sujeito, mas como ele não aparece ali, eu vou ter que esperar para colocar o verbo na terceira do plural. Então, eu vou para a terceira instrução. Sai o verbo ser vingativo. Sai o verbo ser vingativo. Ó, vai jogar a carga dele. Ele vai sair. 3 verbos, eu vou ficar com 2. E o precisavam vai ter que ficar na terceira do plural. Ele já está, Adriano, ele já está por outro motivo. Ele já está porque ele está concordando com precisavam. Ele já está porque está concordando com precisavam. Mas agora, ele está concordando com palavras. Ele já está porque está concordando com palavras. Mas agora ele vai ficar na terceira do plural para marcar o sujeito indeterminado. Show! E aí, como é que vai ficar? Precisavam. Acabou, ó. Interpretar as palavras. Isso é difícil? Não é. E é a pior hipótese. As piores frases são 4, 5 e 6. Olha a 6. A 6 é a cara da FGV. Olha para ela. Para não ser olhado com medo. É a cara da FGV por quê? Vamos chamar primeiro o feito à ordem. Para não ser olhado com medo, resolveu ceder. Ache o agente da passiva. Quem é o agente da passiva?
Tem aí o por quem? Para não ser olhado com medo, resolveu ceder. Tem agente da passiva aí? Não ser olhado com medo por alguém? Não, não tem. Então, quando não há o agente da passiva, você escreve ao lado, ó, agente da passiva indeterminado. Show. Então, vamos para a segunda instrução. Deixa eu marcar os outros termos, ó. Ó, olha para mim. Ainda estou chamando feito a ordem, tá? O agente da passiva é indeterminado, tá? O que mais que eu faço quando eu chamo feito a ordem? O tempo do verbo ser. Qual é o tempo do verbo ser? Tempo do verbo ser. O verbo ser está no infinitivo. Você tem uma locução verbal. Locução verbal. Na locução verbal, se você tem dois verbos, na hora em que você for passar essa frase para ativa, você vai ficar com um. O verbo ser vai embora, ó, sempre jogando a setinha para o verbo que vem depois. Coloque em cima dele o tempo. Ó, porque a cara da FGV, porque ele está no infinitivo. A FGV adora o infinitivo. Então vai, ó, ele vai jogar a carga para o olhado, que vai ficar no infinitivo. Ele vai jogar a carga para o olhado, que vai ficar no infinitivo, tá bom? Beleza. E lembre que o olhar que vai ficar no infinitivo, ele vai ter que ficar na terceira do plural, porque o agente da passiva é indeterminado, tá bom? Tá. E ache o sujeito. Lembra que são 3 coisas que você faz? Você acha o agente da passiva, acha o tempo do verbo ser e o sujeito paciente, que vai virar agente, ó, sujeito paciente. Para quem não ser olhado? Ele. O sujeito está oculto. Ele não ser olhado com medo, ele resolveu ceder. Então, preste atenção. Ó, essa frase, ela tem 3 maldades. 3. Veja se você entendeu as 3 maldades. A primeira é: o agente da passiva é indeterminado. Ele não diz por quem. A segunda maldade, locução verbal com o verbo ser no infinitivo. Infinitivo é chato, porque você tem que lembrar que infinitivo tem sentimentos, ele se conjuga. E a terceira maldade é a cara do CESP. O sujeito está oculto, elíptico, mas ele existe. Então, você está chamando feito a ordem, já anote aí que o sujeito está oculto. Adriana, esse é o sujeito o quê mesmo, hein, minha filha? É o sujeito paciente. Ele vai virar o objeto direto. Sujeito paciente. Adriana, estou perdendo a sanidade. Olhe para as instruções quando você perder a sanidade, até você internalizar. Pronto, ó. Estou na primeira instrução ainda, chamei feito a ordem. Agora eu vou para a segunda instrução. O agente da passiva vira sujeito. Não, o agente da passiva é indeterminado, então não vou fazer nada, vou esperar. Terceira instrução, sai o verbo ser, que é vingativo. Vambora, sai o verbo ser. Ele vai se vingar, vai jogar o infinitivo aqui para esse verbo. Então vai ficar para não... Agora eu vou pegar esse verbo aqui, que recebeu a carga do ser, que vai ficar no infinitivo. E vai ter de ficar na terceira do plural, olharem. Adriana, por que, minha filha, é terceira do plural? Você escreveu lá, agente indeterminado. Se é agente indeterminado, é sujeito indeterminado. Você já aprendeu isso, isso está na 5ª instrução. Sujeito indeterminado. Então vai ficar para não olharem, tá bom? Agora, o sujeito paciente vira objeto direto. Você está na 4ª instrução. Lembra, você sabia fazer isso. O sujeito vira objeto. Você fez isso lá na frase 1, na frase 2, na frase 3. A dificuldade agora na frase 6 é que o sujeito está oculto. Ele, mas dá para ver que é ele por causa da flexão do verbo olhado. Olhado, ele olhado, ele ser olhado, ele resolveu ceder. Então, ele está elíptico, agora ele vai virar o objeto. Para não o ele virou o objeto direto. Ele ser olhado, para não o olharem, com medo, resolveu ceder. Acabou. Adriana, minha filha, o que aconteceu? A frase 6 é a cara da FGV e do CESP, porque ela traz 3 maldades. Você conseguiu aprender com essas 3 maldades? A primeira é:
agente da passiva indeterminado. Quando ele vem indeterminado, eu tenho que lembrar que o verbo vai ficar sempre na terceira do plural. Uma outra maldade que houve aí é que o verbo ser, ele vai embora, ele é vingativo, e ele está no infinitivo. Então, esse verbo olhar vai ficar no infinitivo também. Só que o infinitivo, eu tenho que lembrar que eu aprendi hoje, eu treinei muito isso hoje, o infinitivo, ele é um verbo que tem sentimentos, ele se conjuga. Então, ele vai ficar na terceira do plural, olharem. Por que ele ficou na terceira do plural? Porque o sujeito é indeterminado. E a outra maldade é o ele. O ele era um sujeito oculto que virou o o. Por que virou o o? Porque no contexto o sujeito estava elíptico, mas ele poderia ser depreendido no contexto. Para não ser olhado com medo, ele resolveu ceder. Ele, então, virou o objeto direto, para não o olharem. Entendeu? Quer um conselho? Faça as outras 3 frases sozinho, que são ruins como essa. Então, as frases 7, 8 e 9 são ruins como a 6, como a 5, como a 4. Faça olhando para as instruções. Depois, resolva as 555 questões. Não. Aí depois, você vai resolver da questão 46, que eu coloquei aí para você, a 60. E aí você vai ver. Eu fui num grau crescente de complexidade nas questões, desde VUNESP, FCC, a OCP, depois FGV e CESP. No final, quando você chegar ao final, que estiver perdendo a sanidade, olhe para as instruções. E você vai ver que as grandes maldades do final, das bancas CESP e FGV, serão quais? Até a VUNESP. Você vai ver as questões da VUNESP, que horror. Quais são as maldades? As maldades são, Adriana, então aprendi que as maldades são: o pior é quando o agente da passiva vem indeterminado. Quando o agente da passiva vem indeterminado, eu tenho que ficar ligado no verbo que vai ficar na terceira do plural. Outra maldade é quando tem uma locução verbal com 3, 4 verbos. 3, 4 verbos, eu não sei o que fazer, eu perco totalmente a coordenação motora com 3, 4 verbos, mas aí eu me lembro do mantra que diz que quando eu saio da passiva analítica e vou para a ativa, sai o verbo ser. Então, não importa, se você tiver 4 verbos, vai sair só um, que é o verbo ser. E você vai jogar a setinha dele para o verbo que vem depois. Se você seguir isso que eu estou falando aqui no final do vídeo, você não vai se deixar derrotar, tá bom? Confia em mim. E aí eu volto na próxima aula terminando isso daí, porque aí eu já dei um tempo para você internalizar. Adriana, mas eu já tinha feito essas questões antes da aula. Esqueça. Esqueça tudo, recomece. Adriana, eu estou vendo isso pela primeira vez, melhor ainda, porque você agora está vendo de uma maneira sistematizada, agora vai ficar mais fácil. Então, se você já tinha feito, refaça, tá? Para você fazer mesmo com garra, né? Com raça, que aí eu venho corrigindo, tá bom? Parabéns, a gente tá... Adriana, vai ter coisa pior do que isso? Vai. Você acha que português é assim? Português é para os fortes. Mas tudo que vier de ruim, a gente detona. Viu como eu tô romântica? Ó, muito obrigada, tá bom? Eu fico brincando durante a aula, mas é que eu acho que a gente tem que aprender mesmo com leveza, né? Como é que a gente vai aprender de mau humor? Ou tem que brincar, tá? Então, quando você estiver no desespero, dê uma risada. Ó, isso me deixa muito calma, entendeu? Quando eu tô muito nervosa, eu faço isso. Então, quando eu vejo que o bicho tá pegando, eu paro tudo, dou uma risada e as coisas voltam a ficar leves, tá bom? Faça isso quando você estiver lá resolvendo as questões da banca Sebrasp, tá bom? Ó, amo você, tá bom?